Análise experimental do comportamento. Aula 2. O reflexo inato. O legado de Pavlov, parte 1. Sejam bem-vindos ao canal Estudante de Psicologia. Eu sou Jefferson Grem e no vídeo passado definimos que comportamento é interação. Mas se comportamento é interação com o ambiente, como a gente começa a interagir? Será que a gente nasce como uma folha em branco ou já saímos do estoque com algum software instalado? Nesse estudo, vamos conhecer o nosso equipamento de fábrica. Antes de aprendermos a ler, a dirigir ou a sofrer por amor, nosso corpo já sabe fazer muita coisa sozinho. Vamos mergulhar no conceito de reflexo inato e entender por que o fisiologista russo Ivan Pavlov é o nosso ponto de partida. Mas calma, hoje o foco ainda não é o sino do laboratório de Pavlov. Hoje o foco é a biologia pura e simples. Mas o que é reflexo inato? Sabe aquele momento em que algo encosta no seu olho e você pisca instantaneamente? Ou quando você encosta a mão numa panela quente e puxa o braço antes mesmo de sentir a dor na mente? Isso é o que chamamos de reflexo inato. Segundo Moreira e Medeiros, esses são comportamentos que não dependem de aprendizagem. Eles fazem parte da história filogenética da nossa espécie. Ou seja, seus ancestrais sobreviveram porque tinham esses reflexos. E eles passaram isso para você via DNA. Aqui a relação é direta. O estímulo gera resposta. O estímulo é uma mudança no ambiente, o calor da panela. A resposta é a alteração no organismo, a contração rápida do músculo do braço. Perceba que no reflexo inato, a resposta é eliciada. Guarde bem essa palavra técnica. O estímulo obriga a resposta a acontecer. Você não escolhe suar no calor. O calor elicia o seu suor. As leis do reflexo, a matemática do corpo. Como estamos na análise experimental, os cientistas observaram que esses reflexos seguem padrões quase matemáticos. Se você entender essas três leis, você entende como o corpo humano lê o ambiente físico. A lei do limiar. Existe uma intensidade mínima para que um estímulo cause uma resposta. Se eu encostar uma perna com extrema leveza no seu braço, talvez nada aconteça. Mas se eu aumentar a pressão, chegará um ponto em que seu sistema nervoso dirá: opa, senti algo tocando. Esse ponto é o limiar. Cada um de nós tem limiares diferentes, o que explica por que algumas pessoas são mais sensíveis a certos estímulos do que outras. A lei da intensidade-magnitude. Essa é intuitiva, mas fundamental. Ela diz que quanto maior a intensidade do estímulo, maior será a magnitude da resposta. Por exemplo, se você ouvir um estalo baixo, levará um susto pequeno. Se uma bomba estourar ao seu lado, o susto será um salto fenomenal. É por isso que não adianta gritar "acorda" no ouvido de alguém com um megafone se você quer apenas um bom dia gentil. A biologia vai responder à altura da pancada sonora. A lei da latência. Latência é o tempo entre o estímulo e a resposta. Quanto mais forte for o estímulo, menor será a latência, ou seja, você responde mais rápido. Se a chapa do fogão está morna,
você demora 1 segundo para tirar a mão. Se está a 200 graus, a sua mão sai de lá em milissegundos. O corpo não perde tempo quando o risco é alto. Habituação e conscientização. O corpo se ajusta. Mesmo sendo de fábrica, o reflexo não é estático, ele se calibra. Habituação. Imagine que você foi morar perto de uma linha de trem. Nos primeiros dias, cada vez que o trem passa, ou seja, o estímulo, seu coração dispara, é a resposta. Mas com o tempo, o estímulo se repete tanto que a resposta diminui até você nem perceber mais. O organismo economiza energia. Então, uma forma de calibrar é através da habituação. A outra forma de calibrar é através da sensibilização, que é o oposto da habituação. Às vezes, estímulos repetitivos nos deixam mais irritados ou reativos. Se alguém ficar batendo uma caneta na mesa sem parar, o primeiro clique tudo bem, mas o 100º pode produzir uma resposta de irritação muito maior. Mas por que isso importa para a psicologia? Você pode estar pensando, isso parece mais aula de biologia do que psicologia. Mas aqui está o pulo do gato. As nossas emoções básicas são reflexos. Quando você sente medo, seu corpo passa por alterações reflexas. A pupila dilata, os batimentos cardíacos aumentam, a produção de adrenalina sobe. Isso é a nossa base biológica. A análise do comportamento começa aqui, porque se não entendermos como o corpo reage naturalmente, nunca entenderemos como ele aprende a reagir a coisas novas, como o medo de falar em público ou a ansiedade ao ver uma notificação no celular. Como diria Skinner no livro Ciência e Comportamento Humano, o organismo não é uma estátua, ele é um sistema dinâmico. O reflexo inato é a nossa primeira linha de defesa e interação. Vamos ver alguns exemplos clássicos. Reflexo patelar. Lembra-se do famoso martelinho no joelho que o médico aplica numa consulta? O tendão é o estímulo, o chute é a resposta. Outro exemplo é o reflexo pupilar. Uma luz forte no olho é o estímulo. A resposta, então, inata é a contração da pupila. Outro exemplo é a salivação. A comida na boca é o estímulo. A resposta, produção de saliva. Note que nesses casos não houve aprendizagem. Um bebê recém-nascido já faz tudo isso. É o lego básico com o qual a vida vai construir comportamentos muito mais complexos. Nesta aula, então, entendemos que temos um repertório básico que nos protege e nos mantém vivos. O reflexo inato é previsível, biológico e essencial. Mas a vida humana não é feita apenas de piscar e tirar a mão do fogo, certo? A grande pergunta que fica para a nossa próxima aula é: como o ambiente consegue sequestrar esses reflexos? Como um som de sino, que originalmente não faz ninguém salivar, pode passar a fazer o filhote de cachorro de Pavlov babar intensamente? Ou, trazendo para a nossa realidade, como uma música específica pode te fazer chorar, ou o cheiro de um hospital pode te dar náuseas e enjoo. Na próxima aula, vamos sair da biologia pura e entrar na aprendizagem. Vamos descobrir como os estímulos neutros do mundo se tornam estímulos condicionados. Eu sou Jefferson Graham, estudante de psicologia e seu amigo na busca pelo conhecimento eficaz, o conhecimento vivo, conhecimento científico da psicologia. Está gostando do conteúdo? Já compartilhe com seus colegas de faculdade, que muitos têm dificuldade para entender esse assunto,
Desenvolvi esse material de forma bem didática para a gente passo a passo e avançando nesse conhecimento que é tão importante. A análise experimental do comportamento é fundamental para a formação, para a nossa formação como psicólogo. Prepare o coração, porque o próximo tema é onde a mágica da psicologia realmente começa a aparecer. Vamos ver o condicionamento respondente de Pavlov. Te aguardo no próximo estudo. Beba uma água, um café e vamos para o próximo vídeo, a nossa próxima aula.